Olá, esse vídeo aqui é para mostrar uma adaptação que vai ser feita nesse hub USB, né? Então ele tem alimentação externa, então dá para ver aqui que ele tem alimentação externa. E ele também pode ter alimentação pelo USB, que no caso tem o sinal e também mais a alimentação. O problema é quando se liga essa fonte externa. Então se eu usar essa fonte externa junto com a alimentação do computador, eu teria problema aqui que ele vai derrubar, né, o computador. Então, qual que seria a ideia? Eu quero usar essa régua aqui de USB, só que como a drenagem da corrente é alta em uma única porta USB, eu vou usar essa fonte aqui externa. Então, eu preciso usar essa fonte aqui, só vou ligar aqui para vocês verem. Então, liguei aqui, então eu posso ligar as respectivas tomadas. Então são 7, 2, 4, 6, 7. Então, em vez de eu pegar, por exemplo, igual agora, se eu ligar no computador esse cabo USB, eu vou derrubar o computador. Então ele vai se reiniciar, porque vai entrar em curto. Então, qual que é a ideia? Deixa eu só abrir aqui para a gente ver internamente, né? Opa. Então o circuito aqui ele vai ter as tomadas, os conectores USB fêmea, os interruptores e aqui os LEDs marcando qual conector está ligado. Aqui tem a alimentação, então aqui entra-se a alimentação. Aqui tem um cabo USB. Então a ideia é o que? O positivo aqui do cabo USB, ele vai ser retirado e vai ser colocado um diodo ali. Então um diodo aí com a queda de tensão de 0,3 volts ou 300 milivolts. Então quando eu estiver usando a fonte de alimentação externa, né, quando eu estiver usando a fonte de alimentação externa, a tensão, o diodo vai estar inversamente polarizado, então ele não vai gerar uma queda de tensão alta aqui. Então logo não vai desligar o computador. E quando eu desligar a fonte, e aí ele vai estar diretamente polarizado, então aí nesse caso o computador vai estar alimentando o circuito. Então a ideia é que dessa forma eu posso usar essa fonte externa e conectar o dispositivo ao computador, porque eu tenho dois Antec, né, um gerador de sinal e um osciloscópio, e eles vão compartilhar da mesma linha, né? A única coisa que eles vão ter diferente é a alimentação do circuito, que aí não vai ser feita via as duas portas traseiras do computador, vai ser feito por uma porta e alimentação por um USB externo, por uma fonte externa. Então aqui eu vou retirar aqui essa conexão. Então aqui eu vou tirar esse positivo aqui e aqui eu vou colocar apenas um diodo, ok? Então o diodo usado aqui no processo vai ser um diodo
1N5819, né? Então, vamos ver apenas aqui qual que seria a queda de tensão sobre esse diodo, né? Vamos colocar aqui no diodo. Opa. Então a queda de tensão dele é 205 milivolts. Então se a gente tiver uma alimentação de 5 volts, então menos 0,2, nós vamos ter ali 4,8, né? Então 4,8 é uma tensão que supre os equipamentos. Então, por isso que não podemos usar um IN4007 que está em torno de 0,5, ou o datasheet fala que o valor típico da queda de tensão é 0,7. Então 0,7, 5 volts menos 0,7 vai dar 5,3. E os circuitos lógicos trabalham aí até 4,5 volts. Abaixo de 4,5 há uma indeterminação no sinal, né? Então vai ser utilizado esse diodo. Então aqui retiramos, né? Vou retirar aqui a positivo. Ok. Então retirando o positivo, nós vamos colocar neste lugar aqui, no lugar aqui desse positivo, nós vamos colocar esse diodo. Então só vou pegar aqui o suporte. Eu vou colocar aqui um diodo. Aqui. Então aqui vamos colocar então vai ficar algo assim, né? Só retirar aqui. Vai ficar algo assim. E aqui em cima colocamos o positivo. Eu só vou dar uma inclinadinha aqui. Deixa eu pegar aqui o alicatinho. Já vou colocar os circuitos, né? Então vamos dar aqui uma. Então isso daqui serve para qualquer. Vou cortar aqui um pouquinho. Depois eu faço. Então o positivo, o anodo é desse lado e aqui é o catodo, né? Então vou deixar desse jeito aqui. Ok? Vou dar uma inclinadinha. E aí nós vamos soldar. Então aqui eu vou deixar pequenininho aqui, né? Para mostrar para vocês aqui, deixar como forma de conectar.
E aqui a devida solda. Ok. Então vamos colocar aqui. Então, só mostrando. Então, positivo do cabo USB entra no anodo do diodo. Aí o catodo é ligado à placa. Então, só vou dar uma inclinadinha dele. Vou colocar aqui uma fita, um durex, só para ajudar a fixar ali, né? Para fixar. Então, como eu quero que ele fique nesta posição aqui, vou colocar um durex assim, a fita crepe, né? Então, fixando aqui com a fita crepe. Então, só vou precisar fazer a solda agora. Vou só conferir aqui por cima. Então, ok, tá certinho ali, né? E aqui, cortar. Então, aqui já podemos cortar. Vamos ao teste, né? Então, nesse caso agora, desta forma, eu vou poder usar o cabo USB ligado ao computador, né? E também vou poder usar a alimentação externa. Então, eu posso ligar a alimentação externa aqui. Eu vou conectar aqui a alimentação externa. Okay. Tá, opa, vamos tirar esses pedaços aqui de condutor. Então, tem aqui a alimentação externa, mas eu também vou poder conectar isso via computador. Então, vou trazer aqui uma tomada do computador. Opa, acho que deixa eu ver se eu consigo trazer ela mais. No máximo, ele tá aqui. Então, mas vamos ligar aqui. Então, acabei de conectar no computador. Então, só vou aqui compartilhar o gerenciador de dispositivo aqui para vocês verem. Então, vocês conseguem ver aí que nesse momento eu tô com o hub USB. Então, eu vou conectar nesse hub USB, vou conectar alguns pendrive. Então, vou pegar aqui um exemplo de pendrive. Então, vou conectar agora este pendrive. Então, agora, e vou ligar ele. Eu só vou colocar aqui pro lado.
Então eu coloquei um pendrive, né? A gente notar, vai aparecer ali embaixo unidades de disco. Então apareceu aí embaixo unidades de disco, né? Então aqui, eu vou colocar um outro pendrive. Então outro pendrive. Não apareceu nada, mas eu vou ligar ele agora. Então se a gente olhar lá na listagem, agora nós temos dois pendrives. Dois pendrives. Vou colocar mais um pendrive pequeno. Então vou colocar um pequenino agora. Esse daqui, ó. Bem aqui na extremidade. Então ele só vê aqui. Não está ligado, mas agora eu vou ligar. Então agora nós temos ali três pendrives. Então, dois Kingston e um SanDisk. E desta forma, a gente vai poder utilizar aqui no caso aqui sete equipamentos. Opa, caiu mais um pendrive. Então vamos colocar mais um aqui. Ainda temos mais um aqui para colocar. Então aqui eu tenho aqui 4 pendrives, só que a demanda de corrente dele é baixa, deles são baixas, então eles não interferem muito na corrente do circuito, né? Então esses 4 pendrives estão ligados, só que aí eu parei de usar a fonte, então eu vou fazer o que? Vou parar de usar a fonte, né? Ó, eles continuam funcionando, por quê? Porque estão via USB agora. Então, dessa forma, eu estou alimentando o circuito via USB, porque a corrente é baixa. Se eu precisar de uma demanda de corrente alta, o que eu vou fazer? Vou colocar a fonte. Aí essa fonte vai suprir o quê? A corrente alta, né? Então, eu vou usar uma fonte externa, para suprir uma demanda de corrente alta. Por quê? Porque eu tenho equipamentos aqui, deixa eu só mostrar um exemplo aqui. Esse Hantek aqui, então eu tenho esse daqui é um osciloscópio, né? E ele precisa de uma corrente alta nessa porta aqui. Eu tenho outro gerador de sinal que também precisa de uma corrente forte. Então, como eu tenho distante o computador da parte onde fica aqui o meu osciloscópio, né? Então deve dar aí um metro e meio por aí. Então há uma queda na tensão no cabo, né? Que alimenta esse circuito. Então eu falei assim, vou precisar disso. Só que esse circuito aqui, se eu ligo ele sem esse diodo aqui, usando esse diodo, o que vai acontecer? O computador desarma. Então, porque a fonte vai suprir, a saída USB vai se transformar em uma carga. E logo o computador desliga. Então, para não transformar a saída do computador em carga, nós usamos esse diodo aqui, que ele, quando a fonte aqui for mais potente do que a da saída USB, eu vou estar com o diodo inversamente polarizado, então não tem uma interferência grave na porta USB. Quando essa fonte não estiver funcionando, ela estiver saída, né, não estiver ligada, aí o diodo vai estar polarizado diretamente, então logo ele vai estar alimentando o circuito. Então a gente só usou um diodo aqui como chave de um único sentido, né? Então essa é a ideia. Vou mostrar em outro vídeo como você usar o mesmo conceito aqui de usar esse diodo para alimentar linhas USB, exemplo 10 metros, 20 metros, porque conforme você tem uma distância maior, você tem uma queda de tensão ao longo da linha. Então, dependendo do dispositivo que você vai ligar na extremidade, há necessidade de também fazer esse artifício de usar o diodo como uma válvula de único sentido. Porque você vai precisar de uma demanda de corrente muito alta na extremidade, só que vai ter quedas de tensões ao longo do fio, né, no caso do cabo. Mas o princípio é a mesma coisa. Esse diodo, de preferência esse aqui, que é o IN5819, né? Então queda de tensão é de 0.2.
IN4007 ou 4004 tem queda de tensão em torno de 0,7, então fica inviável usar. Então vai a dica. Outro comentário a ser feito que eu vou fazer uso aqui, né? Porque aqui eu já desativei o. Só vou ligar aqui de novo, porque como né, eu havia desconectado os USBs. Outro comentário a ser feito aqui é usar uma fita isolante líquida, né? Então nesse caso aqui vai ser feito o uso dessa fita isolante líquida para isolar esse diodo aqui, ó, a alimentação, o cabo desse diodo. Então a gente vai usar essa fita aqui como forma, mas não há necessidade de ser apenas essa fita isolante líquida, né? Você pode usar fita isolante normal mesmo, ou qualquer outra forma, né? Mas a ideia é isolar esse circuito e não deixar ele solto assim. Okay? Vou colocar ao final do vídeo também o circuito, né? E o equipamento que eu usei aqui para fazer essa montagem. Gostei aí, quem gostou, dá um joinha, tá? Se inscreva no canal que a gente vai vamos sempre estar colocando mais dicas aí.